que é fenômeno para a filosofia? Toda ciência tem a sua própria linguagem, os seus termos técnicos, o seu próprio jeito de dizer as coisas. E a filosofia também faz isso, ela também tem a sua própria linguagem, os seus próprios termos técnicos. E fenômeno é um dos termos técnicos da filosofia. A gente usa essa palavra também no nosso dia a dia, nas conversas, na rua, mas a gente costuma usar de um jeito diferente. A gente costuma usar fenômeno para falar de alguma coisa que foi especial, né, e muito boa. Por exemplo, como quando a gente fala de um jogador de futebol muito bom, né? Ronaldinho fenômeno, ou alguma coisa do gênero. Né? E em filosofia a coisa é diferente. Fenômeno em filosofia é uma coisa que parece mais com aquilo que é um fenômeno meteorológico, por exemplo. O que é um fenômeno meteorológico? É uma coisa que acontece e que está ligada ao clima, que está ligada à meteorologia. Por exemplo, a chuva é um fenômeno meteorológico, né? Um fenômeno meteorológico. E a chuva não é alguma coisa especial, alguma coisa extraordinária, alguma coisa que aconteceu de importante, nada disso. É só chuva, tá certo? Da mesma maneira, em filosofia, um fenômeno não é uma coisa super especial. Um fenômeno em filosofia é apenas uma aparência. Um fenômeno é alguma coisa que aparece na nossa mente. Tá? É isso que nós chamamos de fenômeno. E aí a maneira como os filósofos tratam esse fenômeno pode variar um pouco de um filósofo para outro. Muitos filósofos tratam como fenômenos somente aquelas coisas que aparecem no nosso pensamento, aparecem na nossa mente, a partir das nossas sensações físicas, do tato, da audição, né, da visão e assim por diante. Outros filósofos consideram também como fenômenos coisas como ideias, por exemplo, que surgem, aparecem na nossa mente, no nosso pensamento. Então as ideias seriam fenômenos mentais. Seriam aparências que ocorrem na nossa mente. Quando a gente está falando de fenômeno, a gente não está discutindo se esse fenômeno é verdadeiro ou se ele é apenas uma aparência escondendo uma outra coisa que é mais verdadeira. A gente não está discutindo isso. Quando a gente fala sobre fenômeno, a gente está falando só sobre a aparência. Independentemente dela ser verdadeira ou falsa, independentemente de existir alguma coisa por detrás ou de não existir nada por detrás daquilo. A gente está falando só daquilo que aparece na nossa mente, do jeito como aparece na nossa mente. Daquilo que aparece no nosso pensamento ou no nosso espírito, do jeito como aparece no nosso pensamento ou no nosso espírito. Para certos pensadores da filosofia, um sentimento, por exemplo, sentimento de medo, sentimento de raiva, sentimento de paixão, é um fenômeno emocional que ocorre no nosso espírito, tá certo? Para outros filósofos não. Para outros filósofos o fenômeno deve ser considerado apenas como aquele que aparece chegado a nós através das nossas sensações físicas, através do que nós vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, etc. E aí se forma um fenômeno no nosso pensamento, né? Como, por exemplo, esse muro atrás de mim, que seria um fenômeno que aparece, se forma no nosso pensamento a partir da visão que vê o muro, ou do tato que toca, né, no muro e sente o muro nas mãos, etc. Tá? Então, nós temos aí um esclarecimento rápido, breve, a respeito de um conceito da filosofia que é o conceito de fenômeno. E existe todo um método, toda uma metodologia criada dentro da filosofia para se estudar os fenômenos. É um método chamado fenomenologia. E a fenomenologia, para estudar os fenômenos, ela não só vai deixar de lado, né, qualquer discussão a respeito da verdade ou da falsidade daquele fenômeno, daquela aparência, qualquer discussão a respeito de coisas que existam por detrás da aparência, mas além disso, a fenomenologia vai tentar colocar entre parênteses ou deixar de lado
né, provisoriamente, qualquer ideia que a gente tenha, ou pensamento que a gente tenha a respeito daquele fenômeno. Qualquer conceito prévio, qualquer pré-conceito que a gente tenha a respeito daquele fenômeno, para tentar chegar na essência do fenômeno, no jeito como o fenômeno é, de maneira pura, da maneira pura como ele aparece para nós. Então a fenomenologia vai tentar trabalhar com o fenômeno dessa maneira, né? Mas nós temos fenomenólogos de vários tipos, né? O Wilhelm Flusser, por exemplo, é um fenomenólogo bastante interessante, porque ele é um fenomenólogo pessimista, que acha que não é possível chegar na essência pura da aparência. Não é possível chegar numa aparência pura sem nenhum preconceito nosso. Sempre que nós chegamos na aparência, nós chegamos nela carregados de vários conceitos que estão na nossa cabeça e que interferem na maneira como a gente capta aquela aparência. E o Flusser vai tentar entender esses conceitos que vêm misturados com a nossa percepção da aparência, a nossa percepção do fenômeno que está ali diante de nós, né? O que é uma coisa bastante interessante. Bom, eu acho que para esse vídeo o assunto era esse. Eu acho que é o suficiente. O meu posicionamento pessoal em relação a isso, como em relação a muitas outras coisas, é flusseriano. Eu sigo o Flusser nisso, tá? Nessa maneira flusseriana de entender os fenômenos, buscando todas as camadas, inclusive camadas inconscientes, né, de pré-conceitos ou conceitos prévios, conceitos anteriores que já estavam na nossa mente quando nós chegamos até aquela aparência, até aquele fenômeno, né, para tentar captá-lo na sua pureza. Né? Nós não vamos captar o fenômeno na sua pureza, nós vamos conseguir chegar perto disso na medida em que a gente consiga detectar, perceber e tentar limpar do caminho, né, tirar do caminho todos os nossos pré-conceitos ou conceitos prévios. E nós não vamos conseguir fazer isso. Não vamos conseguir limpar completamente o caminho, né? Nós vamos conseguir fazer esse movimento, e o movimento em si já é interessante. O movimento no sentido de tentar buscar o fenômeno na sua pureza. Isso não quer dizer que a gente vá ignorar os conceitos que a gente for colocando de lado, né? A gente vai percebendo que tem conceitos na nossa cabeça que estão interferindo na nossa visão do fenômeno, mas perceber que esses conceitos estão na nossa cabeça ajuda a perceber a maneira como nós nos relacionamos com o fenômeno. E essa maneira como nós nos relacionamos com o fenômeno é importante a gente conhecer e compreender, né? E é isso que o Flusser vai trabalhar, isso que eu acho interessante também. É possível perceber muito disso, desse trabalho fenomenológico do Flusser, em livros como, por exemplo, Natural: Mente.